Bem-vindos ao webinar intitulado ProChild Collab, a ciência, intervenção e a tecnologia ao serviço do bem-estar e dos direitos da criança. Este webinar insere-se no ciclo Webinars e as Crianças, promovido pela Academia do ProChild Collab, um laboratório colaborativo que pretende desenvolver uma estratégia nacional no combate à pobreza e à exclusão social da infância, enquadrada numa abordagem científica transdisciplinar, diversificada e integrada para promover o bem-estar e os direitos das crianças. Em coerência com a missão ProChild Collab, promover uma mudança efetiva em Portugal, colocando a criança no centro da investigação e da inovação, a Academia ProChild tem como objetivo promover a formação de crianças e famílias, bem como de profissionais e equipas, tendo em vista o assegurar o bem-estar e promover o desenvolvimento da criança. Este webinar pretende ser um fórum de reflexão e de discussão sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no ProChild Collab em prol do bem-estar e direitos das crianças. Para isso, contamos com a presença de convidados e convidadas das diversas áreas estratégicas que constituem o ProChild Collab. Este webinar é moderado por Ana Justino, diretora executiva, e tem a participação de Isabel Soares, presidente da direção, Marlene Souza, Gabriela Bento, Gabriela Trevisan, Leonor Betancourt, Jaime Pereira e Andrea Cruz, investigadoras e investigadores do ProChild Collab. Na moderação deste webinar temos Ana Justino, do ProChild Collab, diretora executiva, mestre em Medicina e Oncologia Molecular pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e tem um MBA executivo pela Porto Business School. Como convidados e convidadas temos Isabel Soares, professora catedrática da Universidade de Psicologia da Universidade de Minho e presidente da direção do ProChild Collab. Marlene Souza, doutorada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e investigadora do ProChild Collab, especificamente associada à área estratégica da saúde e bem-estar. Gabriela Bento, doutorada em Educação pela Universidade de Aveiro e investigadora do ProChild Collab, especificamente associada à área estratégica do desenvolvimento e educação. Gabriela Trevisan, doutorada em Estudos da Criança pela Universidade de Minho e investigadora do ProChild Collab, associada à área estratégica da participação social. Leonor Betancourt, doutorada em Psicologia Social, Ambiental e Comunitária pelo ISCTE da Universidade de Lisboa e investigadora do ProChild, associada à área estratégica da proteção. Jaime Pereira, mestre em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação pela Universidade de Minho, investigador de ProChild e associado à área estratégica da tecnologia digital. E, por fim, Andrea Cruz, doutorada em Ciências da Saúde pela Universidade de Minho e investigadora do ProChild Collab, especificamente associada à área estratégica da nanotecnologia. Antes de darmos início ao nosso webinar, gostaria de dar algumas indicações sobre o funcionamento deste próprio. Informamos que este webinar será filmado para posterior divulgação no site de ProChild Collab. Para assegurar a qualidade de som deste webinar, informamos que nesta sessão apenas os oradores e oradoras deverão ter o áudio e vídeo ligados. Ao longo do webinar poderão ser colocadas questões e comentários através do e-mail webinarprochild@gmail.com. Caso o tempo permita, no final do webinar serão selecionadas algumas questões que devolveremos à mesa para discussão. Este webinar terá uma duração de 1h30 e terminando, portanto, pelas 19h30. Nos últimos 15 minutos, iremos disponibilizar no chat a declaração de participação para download e um pequeno questionário de avaliação que gostaríamos que preenchessem. Muito obrigado pela vossa participação e interesse. Vamos então dar início ao nosso webinar. Passo a palavra à nossa moderadora, Ana Justino. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a este webinar intitulado ProChild Collab, a ciência, intervenção e tecnologia ao serviço do bem-estar e dos direitos da criança, que é também o webinar comemorativo do 3º aniversário desta nossa associação. Em nome do ProChild Collab e da nossa academia, quero saudar e agradecer a presença de todos os nossos participantes. E como disse, estamos aqui também hoje a celebrar
a marcar a celebração do aniversário do ProChild Collab, que é uma entidade reconhecida pelo Sistema Científico e Tecnológico Nacional e aprovado pela FCT como laboratório colaborativo a 19 de dezembro de 2018. Por isso é com enorme prazer que irei moderar este webinar e promover o diálogo entre os nossos convidados, que comigo fazem parte desta vasta equipa que nós chamamos de ProChilders, e a quem quero começar também por saudar e agradecer a participação nesta mesa redonda virtual. Muito obrigada, professora Isabel Soares, Andrea, Marlene, Gabriela Bento, Gabriela Trevisan, Leonor e Jaime. Tenho mesmo muito gosto em estar aqui hoje convosco. O ProChild Collab inscreveu na sua missão o combate à pobreza e exclusão social na infância, e neste webinar vamos dialogar com os elementos de cada um dos eixos de atuação do ProChild Collab para melhor perceber de que forma pomos em marcha esta nossa missão, quais os objetivos que traçamos e o que nos diferencia em termos de abordagem e de atingimento dos mesmos. Mas antes quero convidar a professora Isabel Soares, que foi e ainda é a promotora e verdadeira impulsionadora desta iniciativa, a dar-nos um contexto sobre esta nossa associação. Professora, o que é isto de um laboratório colaborativo e porquê nesta área da intervenção social onde já várias entidades atuam? Aqui na voz de mãe do ProChild Collab, quero convidá-la a tomar da palavra e a explicar-nos, aos nossos participantes, o que é que nos distingue nesta nossa abordagem. Muito obrigada, Ana. Boa tarde. É um enorme prazer, tenho muito gosto em estar aqui hoje convosco neste webinar de divulgação do nosso ProChild Collab. Como a Ana já referiu, o ProChild Collab é de facto um laboratório colaborativo que tem como missão desenvolver uma estratégia nacional de combate à pobreza e à exclusão social na infância. Temos uma agenda de natureza social, enquadrada numa abordagem científica, transdisciplinar, que visa promover o bem-estar e os direitos das crianças e contribuir ativamente para políticas públicas baseadas na evidência científica. Bom, como todos os outros laboratórios colaborativos, o ProChild Collab visa gerar valor económico e social. Este é um aspecto muito importante. Mas o nosso objetivo, eu diria até o nosso objetivo maior, é de facto contribuir para uma mudança social efetiva no nosso país, colocando as necessidades das crianças no centro da investigação e da inovação, através justamente da colaboração articulada entre as diversas entidades públicas e privadas, procurando vincular os académicos e investigadores e os profissionais no terreno, em torno de programas de intervenção social com base na evidência científica e suportados pela tecnologia. Eu diria que esta é a abordagem que nos diferencia e acredito que nos dá também vantagem competitiva. A constituição dos nossos associados e a própria forma como nasceu este collab, de alguma forma denota esta articulação estreita entre os setores públicos e privados. Só para terem uma ideia de quem está neste ProChild Collab, para além naturalmente desta equipa fantástica, nós contamos com 16 associados, 9 dos quais vêm da academia, das universidades. E naturalmente é importante referir quem são esses associados da academia. É a Universidade do Minho, é a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade Católica Portuguesa, mas também a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, o Centro de Estudos Sociais, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Estes nossos associados colaboram ativamente, muito ativamente, com a nossa equipa, com o ProChild Collab, através justamente dos seus investigadores, dos seus docentes, que garantem a supervisão científica ao mais alto nível, da mais alta qualidade. Bom, para além da academia e destes associados, nós contamos com 7 entidades bem distintas e que eu diria que são o garante efetivo de ligação ao terreno, ao tecido social e ao tecido económico. Estou a falar na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na Câmara Municipal de Guimarães, mas também em empresas como o Grupo DST ou a empresa têxtil Irmãos Rodrigues.
mas também fundações, como a Fundação Vasco Vieira de Almeida e a Fundação Belmiro de Azevedo. E ainda o Centro de Computação Gráfica, que nos assegura todo o apoio tecnológico. E, portanto, com estas entidades públicas e privadas, nós temos vários projetos em parceria que irão ser hoje apresentados. Mas as nossas relações institucionais vão muito para além também destes associados. E isto é importante também sublinhar. Nós temos parceiros, vários parceiros, com quem desenvolvemos projetos entre empresas, e estou a dar apenas alguns exemplos, como por exemplo a Farfetch ou a Science for You, mas também entidades como a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e o Instituto de Segurança Social. E, portanto, é através desta rede, suportada num trabalho colaborativo e de grande proximidade, que nós procuramos levar a cabo os nossos projetos, os nossos objetivos e concretizar dessa forma a nossa missão. Obrigada, professora. Falamos então de um modelo de atuação verdadeiramente ecológico e sistémico e que de alguma forma visa centralizar esforços e direcionar uma atuação, não só desta atuação, desta associação, mas também das suas entidades parceiras na criança. Atuação esta que muitas vezes é pulverizada pelas múltiplas áreas e contextos mais vastos, da qual a criança faz parte, mas onde às vezes não é protagonista e que pode às vezes ficar de parte ou até mesmo esquecida. E por isso questiono como é que fazemos isso para esclarecer esta audiência? Como é que o ProChild Collab coloca a criança no centro da atuação de tão vastos e diversos contextos? Sim, essa é uma questão de facto importante, Ana. A criança, como acabamos de dizer, não está no centro da missão do ProChild. Nós dedicamos, de facto, à criança. Obviamente que ela tem que estar no centro do nosso trabalho cotidiano. Bom, então os nossos projetos de investigação e de intervenção social estão justamente organizados em torno daquilo que nós podemos chamar 4 áreas estratégicas ou 4 eixos-chave para a infância. Em primeiro lugar, a saúde e bem-estar, o desenvolvimento e educação, mas também a participação social, a cidadania e a igualdade de género e também a proteção contra a exploração, o abuso e a negligência. Portanto, é claro, quando nós estamos a falar de infância, é muito evidente que estes 4 grandes domínios, 4 áreas estratégicas são chave. Mas como eu referi, os nossos projetos aliam, eu diria que casam bem, a intervenção social com o desenvolvimento tecnológico. E nesse sentido, para além destas 4 áreas estratégicas que eu referi, elas mesmo, cada uma delas e no seu conjunto, estão ligadas e estão apoiadas pelos eixos da tecnologia digital e da nanotecnologia. Bom, mas para além disto, portanto, para além destas áreas estratégicas, centradas na intervenção e na integração, a nossa agenda integra também objetivos de formação e disseminação do conhecimento em matéria de infância. E para tal, então, o ProChild Collab integra também 2 estruturas muito importantes. Bom, aqui, em primeiro lugar, a própria Academia ProChild, que pretende justamente promover a formação de crianças, de famílias, de profissionais de equipas e também a disseminação do conhecimento e dos nossos próprios projetos. E a Academia ProChild justamente que organiza este webinar e que tem organizado um conjunto já de webinars e de podcast. Para além da Academia ProChild, temos também uma outra entidade que é muitíssimo importante e que é o Observatório ProChild Data. Então, este Observatório ProChild Data, o que é que visa? Visa a integração dos dados, a sistematização de indicadores e de métricas que permitam o conhecimento da realidade da infância em Portugal. Portanto, estas 2 estruturas são fundamentais, desde logo para qualificar os profissionais e as equipas que operam no terreno social, mas também para disseminar o conhecimento científico que vamos produzindo ou que outros produzem nesta área e que é importante divulgar. Mas também, e através disso, para promover a consciência social, para a promoção e defesa dos direitos das crianças. E, muito importante, para promover políticas públicas que permitam, efetivamente, um combate à pobreza e à exclusão social na infância.
falamos de uma verdadeira abordagem holística, professora Isabel Soares. Isto leva-me a outra questão, em termos de equipa, e antes de passar a palavra mesmo aos ProChilders, como é que se constrói uma equipa que seja capaz de responder a desafios tão multidisciplinares e tão diversos? Exatamente. A nossa equipa ProChild, os e as ProChilders, que nós gostamos de dizer, espelha muito bem, eu acho, muito bem esta nossa abordagem transdisciplinar. É uma equipa plural. É uma equipa constituída por pessoas com formações diversas, mas que convergem efetivamente numa mesma missão e partilham os mesmos objetivos. Bom, o ProChild Collab é um laboratório, como disse, com uma agenda social, mas eu gostaria de sublinhar este aspecto. É um laboratório com uma agenda social muitíssimo clara, mas que não se restringe às ciências sociais. Portanto, do ponto de vista de disciplinas que estão aqui envolvidas, de áreas científicas que suportam o ProChild, as ciências sociais são indiscutivelmente importantes. Eu venho dessa área, portanto, sinto obviamente, isso é muitíssimo claro. Mas, de facto, a complexidade da problemática que nos preocupa, a pobreza, a exclusão social na infância, exige contributos das várias áreas disciplinares, tais como a arquitetura, como o design, a engenharia, as tecnologias de informação, mas também a gestão, as ciências biológicas e a saúde pública, que hoje é muitíssimo clara a importância destas áreas, obviamente, para além da psicologia, da sociologia, da educação. E, portanto, eu diria que estas áreas disciplinares estão muito bem representadas, desde logo na nossa equipa, ProChild, e, obviamente, também em toda a equipa alargada, nomeadamente os nossos associados da academia, enfim, onde estas várias disciplinas estão muito bem representadas. E, portanto, a nossa equipa, eu diria, integra estas áreas, é verdadeiramente transdisciplinar, justamente para ser capaz de dar resposta aos múltiplos e complexos desafios que nós enfrentamos. E, portanto, esses desafios exigem, por um lado, um conhecimento multidisciplinar, mas exigem também um trabalho colaborativo permanente, de grande proximidade. Eu diria que este espírito colaborativo é verdadeiramente o ADN da nossa equipa ProChild. Bom, para além de ser uma equipa transdisciplinar, envolvida, como disse, num trabalho verdadeiramente colaborativo, de proximidade, enfim, com muito empenho, a equipa ProChild tem outra característica, é altamente qualificada. E os nossos membros da equipa têm mestrados ou doutoramentos. Portanto, estamos a falar de profissionais, estamos a falar de investigadores altamente qualificados. E para terminar, uma nota essencial quando estamos a falar da equipa, é que se é muito importante este trabalho colaborativo, esta abordagem multidisciplinar, estas qualificações, tudo isso é chave, é muitíssimo importante e é determinante, de facto, vestir a camisola da nossa missão. E como certamente todos e todas irão testemunhar nas intervenções da nossa equipa, nós temos verdadeiramente embaixadores da promoção do bem-estar e defesa dos direitos das crianças. E, portanto, é um enorme orgulho, um prazer imenso para mim e para todos os membros da direção do ProChild Collab trabalhar e poder contar todos os dias com esta fantástica equipa ProChild para a concretização da nossa missão e dos nossos objetivos. Obrigada, professora. Tenho que subscrever as suas palavras. E vou aproveitar esta deixa para passar a palavra a um dos elementos desta equipa, Marlene. Marlene, tu fazes parte do eixo da saúde e bem-estar e vou citar que o objetivo é desenvolver e implementar projetos de investigação-ação com foco na promoção da saúde física e mental das crianças entre os 0 e 10 anos de idade e das suas famílias. E agora vou citar um bocadinho das frases da doutora Rosário Farmhouse, penso que num dos primeiros webinars da Academia ProChild, onde disse: as crianças, apesar de serem as menos infectadas pelo vírus, pelo Covid-19, são possivelmente as mais afetadas pela pandemia. Isto é verdade, Marlene, nomeadamente no que toca às questões da saúde física e mental. E por isso, peço-te para explicares como é que o ProChild Collab deu e dá resposta a este desafio da pandemia, que surgiu em 2020, já depois de termos arregaçado mangas e iniciado os nossos trabalhos sem ter na mira esta imprevisibilidade. Queres explicar-nos, Marlene?
Claro, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de salientar que é para mim um prazer, de facto, estar presente e poder dar a conhecer o trabalho do ProChild Collab na área da saúde, num período altamente desafiante para crianças e para as famílias. E respondendo à tua pergunta, Ana, efetivamente o ProChild Collab, logo no início da pandemia, procurou desenvolver projetos de investigação, ação que promovessem a saúde mental e física das crianças e respectivas famílias. Foi de facto um desafio a que procuramos responder desde logo, ajustando o nosso plano de trabalhos. Surgiram assim dois grandes projetos de intervenção comunitária no nosso território de aprendizagem, o município de Guimarães, para prevenir e mitigar estes efeitos da pandemia e das medidas de saúde pública implementadas, nomeadamente o confinamento e o encerramento das escolas, e promover, portanto, o bem-estar e a saúde mental das crianças, principalmente daquelas que estiveram e estão ainda em situação de maior vulnerabilidade social. Um destes projetos, para vos dar a conhecer, foi designado por gestores ProChild para a infância e foi logo implementado, efetivamente, no início da pandemia. Foi implementado com a parceria da Câmara Municipal de Guimarães e desenvolvemos neste projeto um modelo de gestão de crise social para responder às necessidades emergentes das crianças e famílias durante o período de pandemia e assim no contexto de intervenção em crise na infância, uma das estratégias foi de facto a definição e capacitação de profissionais do setor da educação, estes tais gestores ProChild para a infância, para atuar neste território mediando serviços comunitários e as famílias. Portanto, este foi um dos projetos que implementamos logo no primeiro confinamento e que foi de grande sucesso, efetivamente. Conseguimos auxiliar as famílias a vários níveis e, portanto, depois temos um outro que ainda está a ser implementado e, portanto, trata-se do Co-Action Against Covid-19 e este projeto é um projeto que ainda está em curso, que foi recentemente premiado pela REN, com o segundo lugar do prémio Agir 2021 e foi premiado também para conseguirmos levar a cabo a segunda edição deste projeto. Este projeto trata-se de facto de uma intervenção também comunitária, multinível, com o objetivo de promover o bem-estar e a resiliência das crianças e das famílias durante e após a pandemia, contando para isso com diferentes parceiros, nomeadamente a Câmara Municipal de Guimarães, a Associação de Psicologia da Universidade do Minho e o Centro de Psicologia da Universidade do Minho. E mais especificamente, este projeto visa rastrear, avaliar e disponibilizar intervenção psicológica especializada, individualizada e gratuita a todas as crianças do município de Guimarães que tenham entre 3 e 10 anos de idade e estejam na rede escolar pública deste município. No âmbito deste projeto, procedemos ainda à recolha de saliva para avaliação neurobiológica junto das crianças que são alvo da intervenção psicológica. Mas sobre isto a Andrea poderá falar com mais detalhe mais à frente. Portanto, até o momento, neste projeto, nesta primeira edição do projeto, foram rastreadas 1098 crianças e 79 crianças e suas famílias foram elegíveis para intervenção psicológica. E o nosso objetivo, efetivamente, no futuro próximo, é escalar estes dois projetos comunitários para outros contextos em todo o país. Mas para além destes dois projetos comunitários importantes, estamos também a realizar vários estudos em colaboração com outras instituições nacionais e internacionais reconhecidas e são estudos focados efetivamente no impacto da pandemia Covid-19 na saúde mental, no bem-estar das crianças e das suas famílias.
É o caso, por exemplo, do estudo Babies During Covid-19, que analisa o impacto da Covid-19 nas trajetórias de desenvolvimento dos bebés durante o primeiro ano de vida. Temos também um estudo, participamos num estudo designado Parentalidade e Adaptação dos Filhos durante a pandemia da Covid-19, no qual, portanto, colaboramos, este projeto já foi concluído e procurou caracterizar os problemas de ansiedade e adaptação de crianças e jovens em 5 países europeus durante a pandemia, explorando também aqui o impacto de diferentes dimensões parentais. Na mesma linha, temos agora em vigor um estudo Child and Pandemic, que analisa o impacto da pandemia Covid-19 no funcionamento das crianças e famílias, comparando crianças da comunidade com crianças que se encontram em situações de risco, e por fim também um dos estudos analisa o impacto da Covid-19 na parentalidade em todo o mundo, portanto é um estudo que está a ser desenvolvido em 40 países, para reunir evidências empíricas de que o stress parental pode levar ao burnout parental, sobretudo numa fase com tanta adversidade como esta da pandemia. E um estudo ainda mais recente, gostaria de terminar também com este estudo muito interessante, e que está a ser desenvolvido por um consórcio também a nível internacional e que visa conduzir, portanto, um estudo multinacional sobre as experiências adversas na infância. E, portanto, temos vindo, de facto, a adaptar o nosso plano de trabalhos com um grande foco, obviamente, no impacto da pandemia, no bem-estar e na saúde das crianças e suas famílias. Muito obrigada, Marlene. Um vasto leque de projetos neste eixo. Mas vou pegar num particular, esta tua última exposição sobre a importância de estudar o impacto da pandemia no funcionamento das crianças e famílias com a comunidade e crianças maltratadas para informar políticas públicas. Isto leva-me a colocar a questão a um nível mais lato, a um nível superior para além do contexto pandémico, certo? O ProChild Collab vai para além do contexto pandémico. Estás em mute, Marlene, vou-te pedir. Desculpem. Não faz mal. Sim, Ana, vivemos de facto tempos de grande instabilidade social, política, económica e financeira, que vieram colocar à luz do dia a especial vulnerabilidade das crianças perante os desequilíbrios, as desigualdades sociais, e tornam urgente a garantia de mecanismos societais de promoção e proteção da criança, sem dúvida nenhuma. E o ProChild Collab tem um eixo de atuação que visa exatamente contribuir para a promoção da melhoria da qualidade do sistema de proteção da criança e informar políticas públicas que garantam a proteção, o bem-estar e o direito das crianças. Dás-me a deixa perfeita de passar agora a palavra à outra colega. Leonor, vou-te desafiar agora, tu fazes parte deste eixo da proteção, e vou-te pedir para nos explicares como é que o ProChild Collab se propõe a colocar em marcha ações de prevenção e proteção contra todas as formas de discriminação e violência da criança. Bem, boa tarde, começo por cumprimentar todos os que nos ouvem e partilhar convosco como tem sido estimulante e desafiante fazer parte desta equipa. Bem, Ana, para responder à tua pergunta e não conseguindo responder ao todo, vou-me focar em particular na proteção face à violência contra a criança em particular, que é o propósito principal deste eixo do ProChild Collab, e aqui a este nível o ProChild está, por um lado, a desenvolver novos modelos de avaliação e intervenção que deseja que sejam sustentados em investigação científica, mas também na experiência do terreno e com um forte componente de inovação tecnológica neste propósito de grande articulação entre os diferentes eixos do ProChild. Por outro lado, pretende também, neste eixo, contribuir para o estudo de questões mais transversais, questões de investigação transversais ao sistema de proteção. E focando-me em particular no desenvolvimento destes modelos de avaliação e intervenção, e porque não podemos aqui dar conta de tudo, vou destacar aqui 4 projetos principais e que estão em curso na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que já foi aqui referida como nossa parceira e como sabem, é a maior e mais antiga instituição social em Portugal.
Nesses projetos, e em geral em todos os projetos que temos em curso aqui no eixo da proteção, aquilo que lhes é comum é de facto o propósito de desenvolver e validar programas de intervenção com o objetivo, mais tarde, de poder disseminá-los para outros contextos nacionais e assim informar políticas públicas no âmbito da proteção à criança. Mas, portanto, de forma reduzida e destacando aqui 4 principais projetos, falar-vos então destes 4. Por um lado, a prevenção, um projeto que tem como propósito a prevenção da parentalidade de risco através do trabalho de proximidade com famílias e profissionais de creches. Por outro, um projeto que tem como propósito a intervenção com famílias em risco ou perigo para a promoção de parentalidade positiva e que tem como propósito, tem em vista quer a preservação familiar ou, nos casos em que a criança é retirada à família, tem em vista a reunificação familiar. Estes 2 projetos que falei são projetos que resultam ou que estão em curso no âmbito da parceria do ProChild Collab, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. O terceiro projeto que aqui destaco foca-se no estudo sobre a preparação da criança na transição para a adoção e na validação de um programa de preparação da criança para a adoção, programa específico. Este projeto tem a parceria do ProChild, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa também e da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. E aqui o quarto projeto que destaco, não podendo falar de todos, é o desenvolvimento e validação do modelo integrado de acolhimento familiar, que chamamos MIAF, forma curta, não é? E relativamente ao MIAF, dar aqui uma breve nota, um pouco mais de detalhe. E porquê? Porque, de facto, o seu propósito é particularmente relevante, no sentido em que ele interliga estes vários projetos que acabei de referir, e também porque traz aqui um aspecto particularmente relevante no contexto português, em Portugal. Uma vez que, ao contrário da maioria dos países da Europa, o acolhimento institucional é, em Portugal, ainda a principal resposta para crianças em perigo, que têm que ser removidas às suas famílias. E apesar de já ser inequívoca a evidência científica sobre o elevado impacto negativo desta resposta do acolhimento institucional no desenvolvimento infantil, esta continua de facto a ser a principal realidade em Portugal. Felizmente, a nossa legislação mais recente já determina que o acolhimento familiar deve ser a resposta preferencial, principalmente para crianças do 0 aos 6 anos de idade. No entanto, carecemos ainda de um sistema de acolhimento familiar sustentado e de alta qualidade e que possa operacionalizar, de facto, a legislação em vigor e que se pretende que seja replicável, mas também sustentável a nível nacional. O MIAF pretende ser isto mesmo, não é? Ele pretende, de facto, reunir aqui um conjunto de princípios e de orientações que, definidos à luz dos normativos legais, possam assegurar a articulação e garantir a articulação e a participação das várias entidades e também dos vários atores que estão envolvidos aqui na execução desta medida, entre os quais, e sempre que possível, também a criança e as suas famílias. Em particular, portanto, o MIAF detalha e estrutura os procedimentos de intervenção, mas também de avaliação e de monitorização, que são da competência das instituições de enquadramento. E isto quer relativamente aos processos que estão subjacentes à captação, à avaliação e à formação e seleção de candidatos a famílias de acolhimento, quer relativamente ao modelo de intervenção de referência que se refere à execução da medida de acolhimento familiar propriamente dita. E, portanto, isto numa ótica do seu desenvolvimento e da sua validação, não é? E em que é que consiste o MIAF propriamente. Mas, como temos vindo a falar, para além deste desenvolvimento, nós pretendemos, de facto, assegurar a sua devida validação e implementação. E para isso nós vamos avaliar o processo da sua implementação junto dos profissionais e das famílias, mas também avaliar longitudinalmente estas crianças e as famílias de acolhimento, mas também as suas famílias de origem e de adoção, conforme o projeto de vida que está aqui em causa.
E quando falamos nesta avaliação longitudinal, que se foca, portanto, no impacto do acolhimento familiar nestes vários atores, estamos aqui a incluir quer indicadores psicológicos, de interação e de desenvolvimento, mas também a recolha de amostras biológicas. A Marlene há pouco também falou, e portanto também neste eixo isto está presente. E portanto implica aqui mais uma vez esta articulação com o eixo da nanotecnologia, que certamente que a Andrea depois abordará nesta conversa. Ana, desculpa, mas só para terminar, não queria deixar de reforçar um outro aspecto, que aliás já foi aqui falado, mas eu gostava de dar conta como é que ele se concretiza no eixo da proteção, que tem a ver com a nossa abordagem colaborativa que procuramos implementar e que é de facto aqui o ADN, como disse a professora Isabel Soares, da nossa equipa e do nosso trabalho. E de facto, e com isto, não deixar de agradecer a todas as equipas técnicas, aos representantes, coordenadores de todas as unidades, serviços e núcleos da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que por terem correspondência direta com os diferentes serviços e entidades do sistema de proteção, têm aqui um papel central na execução da medida do acolhimento familiar e, por isso, têm tido um papel extremamente ativo no desenvolvimento deste modelo. E dizer que contamos ainda com a colaboração de uma representante da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens e também com elementos de consultoria e supervisão da Santa Casa, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, do ISCTE-UEL e também da Universidade Católica do Porto. Colaborativo é a palavra. Exato. Palavra de ordem. Obrigada, Leonor, por esta clara exposição, mas vou continuar aqui a fazer perguntas, porque tu falas destes modelos e disseste que estão a ser desenvolvidos na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que, como também mencionaste, enquanto associado do ProChild, e uma das principais instituições no âmbito da ação e proteção à infância em Portugal, constitui-se como um modelo ideal para este efeito de validação de modelos. Mas estes problemas são de âmbito nacional e internacional, e sendo desígnio do ProChild a disseminação para outros contextos nacionais dos modelos que desenvolve, eu gostaria que nos explicasses como é que o ProChild, como é que nós pretendemos fazer esta translação e dar resposta à heterogeneidade do contexto nacional, validando num contexto tão particular. Exato, Ana, é de facto um desafio, mas é algo que define o nosso trabalho e o nosso propósito no contexto do ProChild. E para assegurar a execuibilidade da disseminação a nível nacional, estamos neste momento a terminar um acordo formal com o Instituto da Segurança Social. Este acordo permitirá a formação e a supervisão de profissionais em várias áreas, desde as AMAs da Segurança Social, à adoção, à assessoria aos tribunais e também ao MIAF. E esta formação e supervisão profissional ao nível nacional será necessariamente organizada e certificada através da Academia ProChild. Desta forma, portanto, o ProChild estará a promover a qualificação destas respostas e serviços sociais a nível nacional, como acompanhando a implementação dos modelos nas diferentes especificidades territoriais, de forma a ir fazendo os ajustamentos e a adequação necessária a cada um destes modelos e programas. Um projeto, no mínimo, ambicioso, diria, mas realista e que vem dar resposta à premente necessidade de qualificação e capacitação das medidas e serviços de respostas sociais às famílias e às crianças e ao alargamento da medida de acolhimento familiar, como falavas, a nível nacional, certo? Certo. E fazemos-lo começando com uma abordagem local. Primeiro local, onde os programas e os instrumentos estão a ser desenvolvidos. E depois, após serem devidamente testados e validados e avaliados nesse contexto particular, então sim, poderemos escalá-los para outros territórios e contextos nacionais, mas fazendo sempre o devido acompanhamento dessa implementação. Mais uma vez, uma abordagem colaborativa e comunitária, portanto, importa aqui sempre a utilização dos recursos comunitários com as entidades e os profissionais desse território específico, certo? E, portanto, na realidade, esta é uma abordagem estratégica e diferenciadora do ProChild Collab, tal como a Marlene referiu, por exemplo, para o eixo da saúde, portanto, isto já tem vindo a ser sublinhado e está presente, nomeadamente, naquilo que também está a ser desenvolvido em Guimarães.
De facto a Marlene mencionou o território de aprendizagem Exato. de Guimarães, certo, Marlene? E mais especificamente de Pevidém. E por isso eu agora vou mudar agulhas e vou chamar a Gabriela Bento, que faz parte do eixo da Educação e Desenvolvimento, e pedir-te, Gabriela, o que é isto do território de aprendizagem de Pevidém? Obrigada, Ana. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença aqui. Bem, o território de aprendizagem, que no nosso caso se refere exatamente a Pevidém, Guimarães, é uma metodologia de trabalho, no fundo, uma metodologia que procura intervenções multinível e multidisciplinares, focando muito nas necessidades locais. Portanto, esta metodologia assenta na ideia de que o território, enquanto um espaço de vida comum, pode e deve ser educativo, favorecer aprendizagens, o bem-estar, promover a cidadania de crianças e famílias. Portanto, no nosso caso, Pevidém, Guimarães, Pevidém em Guimarães, estamos a falar de uma zona que ao longo dos anos tem sido fortemente afetada por crises cíclicas na indústria têxtil, elevados níveis de imigração, situações cíclicas de desemprego, e portanto a nossa ação não se foca só naquilo que acontece dentro da escola, mas também aquilo que acontece fora da escola, no seu redor. E a nossa prioridade também não é o currículo, portanto nós não queremos trabalhar propriamente conteúdos escolares, mas sim um conjunto de condições materiais e culturais que vão influenciar a vida da criança e que também se reflete nos seus percursos educativos. Portanto, os nossos projetos, naturalmente, dada a localização deste território, são em parceria com o município de Guimarães, com o agrupamento de escolas de Pevidém e também com algumas creches da zona. Já vamos falar isso mais à frente. Em todos, portanto, contamos com a coordenação científica de elementos da academia, nomeadamente a Universidade de Aveiro, do Minho, do Porto, Lisboa, mas de outras também. Há sempre esta preocupação também de estabelecermos pontes com projetos de intervenção que já estão no terreno e, portanto, não ignorar aquilo que já está a ser feito, mas sim construir colaborativamente a nossa intervenção. Obrigada, Gabriela. E eu já vou tocar na questão dos parceiros, mas agora ainda queria falar um bocadinho desta questão do conceito de educação que estavas a mencionar. É um conceito de educação não formal e de capacitação comunitária, certo? Queres dar alguns exemplos de projetos associados ao eixo que integras, o eixo do desenvolvimento e educação? Sim, bom, esta ideia do território de aprendizagem é transversal a todas as áreas do ProChild. Eu vou, de facto, aqui enfatizar projetos ligados ao eixo de desenvolvimento e educação. Temos o projeto Aprender é Demais, que este decorre em articulação com o eixo da participação social, no agrupamento de escolas de Pevidém. E o projeto Aprender é Demais foca-se muito na educação não formal. Pretende refletir e intervir no espaço da escola através de iniciativas de educação artística, lúdica e criativa, sempre numa perspectiva de colaboração entre a escola e a comunidade e também adotando uma lógica muito ligada à formação dos profissionais. O Aprender é Demais é assim o grande chapéu onde cabem outros 3 projetos. Temos a Escola de Pernas para o Ar, que é um projeto focado na intervenção sobretudo nos recreios. O outro lado da escola, um projeto ligado à formação dos profissionais de educação e outros intervenientes locais, e o Me to You, que é um projeto de tutorias por pares com turmas mistas de crianças de primeiro ciclo. Portanto, estes projetos pretendem dar respostas a necessidades que foram identificadas pelas próprias escolas de primeiro ciclo. Estamos a falar de necessidades como alguns problemas de comportamento no recreio, de autorregulação e de interação entre pares. Portanto, os projetos surgem, de facto, para também responder a dificuldades do terreno. Têm todos esta componente, portanto, tratando-se de educação não formal, têm toda esta componente de educação artística, lúdica e criativa, e atendendo a que Pevidém, apesar de ser um território fortemente industrializado, tem também uma forte cultura popular, muito ligada à música e ao teatro, tentamos potenciar esses recursos no âmbito dos nossos projetos. Portanto, é uma dimensão central destes projetos, esta articulação entre a ludicidade e a componente formativa. Obrigada, Gabriela. E fazendo jus ao nome do vosso projeto, Aprender é de facto demais, e a vossa abordagem veio agitar o sistema e mostrar que é preciso olhar
para a educação por um outro prisma e talvez mesmo de pernas para o ar, como tu dizias. Alavancando o conceito não formal, mas intencionalizado e com um sentido e uma validade científica. E por isso vou olhar aqui para uma outra Gabriela, esta do eixo da participação social, Gabriela Trevisan. É também na intervenção material, nas ruas, no bairro, na mobilidade urbana, nos percursos das crianças, nos parques, que as aprendizagens se desenvolvem e se articulam. Ou seja, também é no espaço público, não é só nas escolas. Sim, sim, Ana, boa tarde antes de mais a todos e todas que escolheram passar o final de tarde connosco, agradecer-vos por isso e também podemos partilhar algumas destas ações e projetos que fazem parte deste eixo. Nós, na verdade, comunicamos muito entre eixos, portanto, trabalhamos muito transversalmente, mas como dizia a Gabriela Bento ainda há pouco, esta ideia do território de aprendizagem é exatamente olhar para o território como um todo em que a educação acontece de modo sistemático e, na verdade, em qualquer lugar, não é? Portanto, o espaço público interessa-nos muito também como modo de afirmação da cidadania das crianças, da sua igualdade e do acesso a diferentes oportunidades. Para nós, esta lógica de promoção da participação das crianças faz sentido quando é ancorada numa lógica dos seus direitos, portanto, quer na sua promoção, quer na construção de uma consciência coletiva das próprias crianças, mas também dos adultos com elas interagem, não é? Sejam os professores, sejam as famílias ou a população local. De resto, e nós mais à frente falaremos sobre isso, a grande parte das nossas parcerias existe exatamente com tudo o que já está no território para podermos salientar mais estas dimensões. Por outro lado, e como dizias também há pouco, esta importância de uma componente formativa, que não é na lógica de ir ensinar nada do que já não existe, mas de trabalhar a partir daquilo que existe, assentes, por exemplo, em lógicas de comunidades de prática, em trabalho a partir de grupos focais com crianças e adultos que possam produzir, no fundo, uma lógica de reflexão coletiva e que promova a inclusão das crianças. Obrigada, Gabriela. Isso parece tão entusiasmante como desafiante e, portanto, vou continuar a promover aqui a discussão contigo e pedir-te que partilhes connosco alguns exemplos destes projetos. Como é que o ProChild Collab faz isto acontecer na realidade que vivemos, não é? Que ainda é tão fechada para estas questões do território e da participação da criança em processos de decisões e de relevância na promoção dos seus direitos. Ou seja, como é que fazemos isto nós, ProChild Collab, nomeadamente nos contextos escolares e institucionais, nas cidades e nas comunidades? Bom, nós neste eixo e de resto também nos projetos que a Gabriela Bento falava há pouco também na escola, trabalhamos muito a partir de metodologias participativas e de investigação à ação, não é? Portanto, nós temos aqui na participação social dois grandes, se quisermos, domínios, o domínio do que nós chamamos de cidadania mais, portanto um primeiro projeto que mobiliza estas metodologias sempre com base nos interesses e necessidades das crianças e, portanto, eles não partem de uma lógica de quem está de fora, mas da observação e da construção destes projetos com as crianças e têm como grande foco, no fundo, construirmos estas ações que nós designamos de sensibilização e divulgação de direitos das crianças, a partir de diferentes atividades que vamos realizando, quer no contexto escolar, quer fora do contexto escolar, e construindo também as oportunidades formativas e comunidades de prática para professores e educadores e os técnicos de intervenção comunitária que são tão importantes para nós e com quem trabalhamos. Neste domínio nós temos 3 grandes sobreprojetos, se quiseres, um deles que nós designamos de Sem Muros, Sem Fronteiras e que se articula com o extraordinário do ordinário, que é a nossa segunda dimensão da participação e da qual faz parte a minha colega Mariana Carvalho e com quem trabalhamos muito, no sentido de desenvolvermos aquilo que nós chamamos de mapeamento do território, com as crianças, mas também com adultos neste momento, curiosamente, acompanhados de grupos focais e metodologias que no fundo permitem que nós possamos perceber quais são os temas centrais relacionados com o território, de que modo é que as populações os veem e como é que as crianças são agentes sociais competentes para nós neste domínio. Um segundo grande subprojeto que nós chamamos de Conhecer Mais para Intervir Melhor e onde nós tentamos desenvolver atividades dentro e fora do contexto escolar que promovem a escuta da criança sobre os seus direitos, mas também a construção de conhecimento sobre eles, que é muito importante, produzindo diferentes materiais a partir da voz delas e que iremos disponibilizar em diferentes dispositivos e plataformas, que também serão negociados
com elas os modelos em que isso acontecerá. Um terceiro que se prende com a construção de uma comunidade de prática, exatamente em Pevidém, onde se situa o nosso território de aprendizagem e que pretende, no fundo, constituir-se como um espaço de reflexão periódica entre professores e educadores e que pretende ouvir aquilo que são as grandes preocupações do território em estreita articulação também, novamente, com o extraordinário do ordinário. Esta segunda grande dimensão do extraordinário do ordinário é um projeto que trabalha a partir de lógicas de habitar o espaço, como tem sido designado entre a arquitetura, a arte, design e urbanismo, criando uma lógica de observação do território e de abordagem que se volta para o desenvolvimento da criança, mas também para diferentes estratégias que permitam transformar o território, não é? Pevidém é um território muito característico, nós não temos hoje tempo para o explorar, mas é um território muito característico em termos de ocupação da população e em que nós temos percebido que com estas ações socioespaciais se vão desenvolvendo diferentes modos de habitar o território e que nós gostaríamos também de intervir e transformar. Desenvolvemos ainda também aquilo que designamos de práticas de ensino e pesquisa e prática de projeto, numa articulação muito forte com os estudantes de arquitetura da Escola de Arquitetura e Arte e Design da Universidade do Minho, de resto este eixo é também coordenado por investigadoras e professoras da Universidade do Minho, em que se promove, por um lado, diferentes dinâmicas de intervenção. Nós daremos conta mais adiante de uma que está neste momento em curso e que prevê a alteração do próprio espaço urbano a partir da construção desse conhecimento com as crianças, mas também programas de formação e de projetos que envolvem aquilo que nós chamamos a co-construção de espaços comunitários para essas populações. Também aqui, e só reforçando, como disse a Gabriela Bento, estreita parceria quer com a Câmara Municipal de Guimarães, quer com o agrupamento de escolas e os projetos de intervenção comunitária do terreno. Obrigada, Gabriela. Portanto, com uma contínua participação das crianças, o projeto Mais Cidadania não é apenas um tema ou um lema de um projeto, é uma condição estruturante do desenvolvimento das crianças. E depois, por outro lado, o extraordinário do ordinário visa mudar de facto o cotidiano pela alteração cirúrgica das condições urbanísticas e a reestruturação dos espaços de vida das crianças, uma abordagem diferencial. E no que toca a esta questão de promover a participação da criança nos espaços e a sua transformação dos lugares que habitam, eu sei que o ProChild Collab está em vias de ver no mercado o seu primeiro brinquedo, por si conceptualizado e desenvolvido. Isto numa parceria, a professora mencionou atrás, com a empresa Science for You e que também está relacionada com esta atuação do ProChild Collab no território de aprendizagem de Pevidém. Portanto, continuando contigo, Gabriela Bento, Gabriela Bento não, vou para a Trevisan, desculpa, Gabriela Bento, Gabriela Trevisan, vou pedir para nos explicares um bocadinho melhor que brinquedo é este e como é que um produto desta natureza coaduna com a missão do combate à pobreza e exclusão social na infância. Sim, de facto o ProChild esteve a produzir, a conceptualizar e a desenvolver um brinquedo e uma marca que se designa de Moving Kids, com registro já em fase de tratamento ou de requisição, diremos assim, e que no fundo se traduz num modo de olhar para o lugar e para o espaço que é promotor para nós daquilo que são ideias centrais destes processos, não é? Nomeadamente a inclusão social, a exploração e utilização da brincadeira, mas também, desculpem, a imaginação e uma maquete, e a construção de maquetes que nós temos vindo também a trabalhar. Este brinquedo vai permitir o quê? Que as crianças possam olhar para o espaço, imaginá-lo, recriá-lo e construírem também os suportes de brincadeira, aliando também aqui o movimento e a imaginação, fundamentalmente a partir dos contos que foram produzidos pelo Pedro Cerumanho exatamente para este efeito, onde as crianças olharão para esse espaço, são espaços de Guimarães e portanto que foram escolhidos também com muita proximidade, mesmo com a própria Câmara de Guimarães, para percebermos o que é que seria mais interessante trazer para este brinquedo, e portanto a Câmara agarrou também no fundo este desafio, de resto como cidade educadora também e cidade amiga das crianças, de olhar para aquilo que será mais interessante para elas então poderem brincar, e é um brinquedo que tem exatamente como público-alvo também as crianças do 4º ano de ensino escolar, o público do município de Guimarães, que frequentam neste momento o ano letivo de 21-22 e que brevemente esperamos já poderão explorar este brinquedo. Sim.
É sem dúvida mais um excelente exemplo de como é que é possível, através da investigação e da intervenção, criar produtos de valor económico na sociedade, ainda que no âmbito da intervenção social e da promoção da saúde, desenvolvimento e bem-estar das crianças. E na realidade, fazendo aqui uma súmula, nós já falámos com os 4 eixos da intervenção social que a professora Isabel Soares apresentou no início, e já identificámos mais-valias várias para a sociedade decorrentes desta atuação diferencial e que vão muito, muito para além da produção científica, também ela muito importante. Temos o licenciamento de modelos de intervenção, programas de formação profissional, brinquedos, e ainda nos falta falar da área do desenvolvimento tecnológico. E aqui há um eixo muito particular que já foi tocado por quase todas vós, que é o eixo da nanotecnologia e que se concentra exatamente na identificação de biomarcadores associados à saúde mental infantil e à incorporação em biosensores portáteis para análise remota. Olhando aqui para a Andrea, o teu nome já foi várias vezes mencionado, vou chamar a palco, Andrea. É por isso que projetos como o CoAction, que a Marlene apresentou, e o MIAF, o Modelo Integrado de Acolhimento Familiar, que a Leonor falou, existe recolha de amostras de saliva de crianças. Dá-nos algumas luzes relativamente a estes projetos e como é que isso interliga, mais uma vez, com a nossa missão. Ana, e boa noite a todos por estarem aqui presentes connosco nesta hora e meia de conversa do que é o nosso ProChild. E a verdade é que realmente seguindo esta identidade muito colaborativa dentro do ProChild, os projetos da área da tecnologia são sempre feitos em colaboração com as outras áreas. E como, por exemplo, a Leonor falou, um dos projetos que nós estamos a desenvolver tem em estreita colaboração com a área da proteção. E é um dos projetos que nós intitulamos a neuroinflamação e a saúde mental das crianças nos primeiros anos de vida, e realmente tem como objetivo identificar biomarcadores neuroinflamatórios que possam associar as adversidades que as crianças vivem nos primeiros anos de vida à saúde mental dessas mesmas crianças. Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós estudamos grupos de crianças que vivem em diferentes contextos de adversidade familiar, por exemplo, crianças que vivem em famílias biológicas, que são de pouco risco, que funcionam bem, crianças que vivem em famílias biológicas, mas que são de alto risco, ou seja, são crianças que já estão sinalizadas pelo Serviço de Proteção da Criança, e crianças também que já foram, devido aos seus contextos de adversidade, retiradas das suas famílias e que estão institucionalizadas. E o que nós fazemos é avaliar essas crianças do ponto de vista de saúde mental, ou seja, identificar problemas emocionais e comportamentais. O que nós pretendemos ver é identificar sinais como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, comportamentos agressivos, e ao mesmo tempo recolhemos, como já foi referido pelas minhas colegas, saliva, um fluido biológico, para podermos então identificar marcadores que possam ser associados a estas alterações emocionais e comportamentais. No futuro, o que nós pretendemos é incorporar esses marcadores, que são relevantes, que foram identificados como relevantes, em biosensores, para poderem ser mais facilmente quantificados e analisados. Esta parte da incorporação destes biomarcadores em biosensores também está feito, mais uma vez, em estreita colaboração com o Laboratório Internacional de Ibérico de Nanotecnologia, o INL em Braga, onde então incorporamos estes biomarcadores nestes biosensores portáteis que possam fazer uma análise point of care. Outro exemplo desta estreita colaboração que nós temos com os diferentes eixos é com o eixo, por exemplo, da saúde, e como a minha colega Marlene já falou, num projeto que temos implementado, que neste contexto de pandemia em Guimarães, que é o CoAction Against Covid-19, que visa rastrear e avaliar e tratar os problemas de saúde mental das crianças no contexto de pandemia. E dentro deste grande projeto que é o CoAction Against Covid, o nosso projeto que se chama Psiconeuroimune, visa então identificar, mais uma vez, perfis de biomarcadores que estão associados à saúde mental das crianças no contexto de uma pandemia.
E então estamos a recolher mais uma vez a amostra biológica, neste caso sempre a saliva, em diferentes pontos durante o processo de intervenção psicológica das crianças que foram sinalizadas como necessitando desta intervenção psicológica. E depois iremos caracterizar esses biomarcadores e associá-los então à evolução da saúde mental das crianças. O que nós pretendemos ver ou observar é se existem alterações nestes marcadores neuroinflamatórios associados a essa intervenção psicológica. Fazemos quer uma análise de proteómica, quer epigenómica, o que isto quer dizer? Queremos ver alterações quer a nível do DNA, quer ao nível das proteínas, e esta estratégia permitirá monitorizar a eficácia da intervenção psicológica e identificar essas possíveis alterações desses marcadores neuroinflamatórios. Muito obrigada, Andrea. Portanto, uma vez mais, por um lado vamos ter produção científica, que estes projetos assim permitem, por outro também estes projetos abrem portas à possibilidade de identificar biomarcadores clínicos relevantes e desenvolver, como tu tão bem disseste, testes de point of care, como agora temos os testes de Covid, para diagnóstico, monitorização e promoção, neste caso, de saúde mental infantil, correto? Sim, sim, Ana. Nós queremos ir muito para além do que é só uma produção científica. O que nós queremos tentar e que pretendemos, decorrente destes projetos todos, é ter no futuro intervenções mais atempadas, mais personalizadas e direcionadas especificamente para cada criança dentro de cada contexto. E por isso também promover políticas de promoção das crianças e da saúde e do bem-estar das nossas crianças. Muito obrigada. E desta mesa redonda virtual, falta-nos falar com o Jaime, a quem vou agora pedir para representar o eixo das tecnologias digitais, talvez o que mais dúvidas coloca à nossa audiência sobre o papel do ProChild Collab, porque até a mim, na altura, quando não conhecia o ProChild Collab, me colocava algumas questões. Na verdade, não falamos de um departamento de gestão de infraestrutura informática do ProChild, certo, Jaime? Dá-nos umas luzes. Certo. Antes de mais, quero cumprimentar todos os presentes. O meu nome é Jaime Pereira, faço parte da equipa das tecnologias digitais e respondendo então à questão da Ana, de facto, a nossa equipa não trata dessa vertente, não assegura essa vertente da gestão da infraestrutura. A nossa equipa é composta por um engenheiro de dados, responsável pelo repositório de Big Data e por todas as questões relacionadas com dados. É composta por uma engenheira de Machine Learning, que é responsável pelos algoritmos Machine Learning para o matching na adoção de crianças, um software developer, que transforma as nossas ideias e projetos em realidade, um analista de software, que sou eu, que recolhe e especifica todos os requisitos funcionais de software, e uma designer que transforma o lado negro do desenvolvimento de software, como ela gosta de dizer, em flores. Mas não trabalhamos isolados, como se pode perceber pela dinâmica deste webinar, no nosso dia-a-dia, articulámos-nos com a equipa de intervenção social para a co-concepção de projetos, programas e produtos com base tecnológica. Certo, Jaime, mas como é que esta articulação é feita? São linguagens diferentes. Este eixo tem projetos próprios, como os restantes que aqui vimos, ou trabalham para os projetos da intervenção social pelo desenvolvimento, por exemplo, de ferramentas para esses projetos? Como é que vocês trabalham na realidade? Na verdade, temos as duas situações. Por exemplo, temos o ProChild Form Builder, que foi um projeto que nós achamos que era uma necessidade fundamental, não achamos, era mesmo uma necessidade fundamental para a equipa de intervenção social, porque no passado estas equipas usavam outros criadores de formulários como o Google Forms ou o Qualtrics, mas para cumprir com o nosso RGPD e garantir a proteção de dados, que é muito sensível nesta área das crianças, desenvolvemos esta aplicação que permite o armazenamento dos dados nos nossos próprios servidores e assim temos o controle e acesso seguro a todos os dados recolhidos. Portanto, tivemos que desenvolver o nosso próprio gerador de formulários num ambiente seguro e, claro, desenvolvemos as necessidades específicas da nossa equipa de intervenção social, como, por exemplo, podemos fazer upload de imagens às perguntas dos formulários, podemos adicionar consentimentos informados, entre outras funcionalidades muito específicas que não encontramos noutros criadores de formulários.
o output deste projeto, então, como já falei várias vezes, é um gerador de formulários personalizado, online, e também nos dá a oportunidade de licenciar este projeto através de outros projetos, como por exemplo, que já fizemos com uma empresa multinacional, com o CoAction, com o PEF e entre outros projetos que vamos fazendo. Por outro lado, temos os projetos que são alavancados pelo eixo das tecnologias digitais, que é o caso da nossa plataforma ProChild, que é composta por 2 projetos principais, que é o caso do repositório de Big Data e o caso do Machine Learning para o matching da adoção de crianças. Cada um com resultados diferentes, que explicarei agora de seguida, e começando pelo projeto de Machine Learning para o matching da adoção de crianças. Este projeto tem como objetivo principal apoiar no matching entre as famílias adotivas e as crianças ao abrigo da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, utilizando um sistema de apoio à decisão inteligente baseado em algoritmos de Machine Learning. Estamos a desenvolver este projeto em conjunto com o nosso parceiro da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e o principal resultado deste projeto será um sistema de apoio à decisão baseado nos próprios algoritmos de Machine Learning desenvolvidos, e com este projeto temos a oportunidade de criar um produto, um sistema de apoio à decisão inteligente que poderá ser licenciado para outras entidades. O outro projeto é o projeto de Big Data. Este projeto tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma digital baseada na tecnologia de Big Data e um modelo de referência de interoperabilidade de dados para a recolha, a integração, o armazenamento e o processamento de dados de diferentes fontes de informação e disponibilização de um conjunto de funcionalidades e serviços. Até ao momento, este projeto está a ser desenvolvido em colaboração com 3 parceiros principais, que, como já falei anteriormente, a Santa Casa Misericórdia, a Câmara Municipal de Guimarães e a Comissão Nacional. Os principais outputs planeados deste projeto são, para além de artigos e comunicações científicas, o próprio repositório de Big Data, uma ferramenta de análise e visualização de dados e o ProChild Data, que é o nosso observatório, que tem como objetivo a produção e a divulgação do conhecimento sobre a realidade da criança em Portugal, e aqui estamos em constante articulação, uma vez mais, com os restantes eixos do ProChild. Certo, Jaime, eu vou-te interromper aqui a questão do observatório que tu tocaste agora, e a professora Isabel Soares no início também mencionou, que é uma área transversal de disseminação de conhecimento ProChildeira. Já existem tantos observatórios, Jaime, a nível nacional e internacional, que certamente têm dados da criança. Por que mais um? O que é que tem de particular este ProChildeira? Sim, é certo que existem muitos observatórios e nós estudamos muitos deles quando avançamos para o nosso próprio observatório, mas existem muitas entidades que têm informação e dados sobre a criança, mas onde a criança não é o principal foco de atuação. Utilizando o racional da professora Isabel Soares para a razão do emergir do laboratório colaborativo, também o ProChild Data surge porque estes dados estão pulverizados por múltiplas áreas e contextos, mais vasto do qual a criança faz parte, mas no fundo a criança não é o principal protagonista e acaba por se perder esse foco na criança. Portanto, o que se pretende com o ProChild Data é centralizar e organizar de forma sistemática a informação relativa à criança que existe. Procuramos congregar os dados de diferentes fontes e contribuir para a produção de indicadores sobre as condições de vida das crianças, para que desta forma se possam construir e desenvolver políticas públicas e locais mais informadas. Certo. Isso implica uma vasta e extensa rede de parceiros e uma forte relação, acima de tudo, de confiança entre as partes. E a questão das parcerias, colaborativo, é a palavra que mais se ouve, não é? E tem que ver com a colaboração com estes parceiros. Eu gostaria de aprofundar agora um bocadinho mais esta questão das parcerias. Muitos dos projetos que estão na gênese do ProChild vêm das necessidades e lacunas do sistema que foram identificadas com os associados, nomeadamente académicos, ou adaptações ao plano de atividades que foram feitas, como ouvimos nesta exposição, para dar resposta a efeitos imediatos, por exemplo, da pandemia nas crianças, famílias, nomeadamente naquelas de maior vulnerabilidade. Mas desde o arranque do ProChild, 2018, final de 2018, eu gostaria que partilhassem comigo, agora
selecionem, partilhassem comigo alguns exemplos de projetos que já surgiram depois, que nos foram encomendados por associados ou parceiros externos já após o arranque do ProChild. Bom, Ana, posso arrancar eu? Sem dúvida, a atuação do ProChild Collab está longe de se extinguir naquilo que foi a proposta, a candidatura, como laboratório colaborativo. E, portanto, nós temos de facto vindo a ter aqui várias parcerias com diferentes instituições, a nível nacional, sobretudo, portanto temos vindo aqui a ter vários projetos que têm sido efetivamente encomendados, como já foi referido, por exemplo, pela Gabriela, não é? Já falou do desenvolvimento do brinquedo Moving Kids, que foi uma adjudicação particular da Science for You para o ProChild Collab desenvolver então um brinquedo personalizado à cidade de Guimarães, mas também te posso dar como exemplo um projeto que o ProChild Collab iniciou o ano passado para uma empresa multinacional com o objetivo de analisar longitudinalmente e em determinados momentos a saúde mental e o bem-estar dos cerca de 6.000 colaboradores desta empresa, dispersos por 13 países, procurando perceber o impacto e situação atual nas seguintes dimensões: na depressão, na ansiedade, no bem-estar, no burnout, na conciliação trabalho-família, no stress parental, no teletrabalho, no bem-estar financeiro e segurança psicológica. E com este projeto a empresa pretende também que o ProChild Collab ajude a desenvolver estratégias e implementar iniciativas que promovam a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores e também das suas famílias. E na realidade o sucesso deste projeto está a levar outras empresas no âmbito da sua esfera de responsabilidade social corporativa interna a solicitarem projetos desta natureza ao ProChild Collab ou a investirem naqueles que já temos em curso, mas temos outros exemplos efetivamente e portanto isto demonstra que efetivamente o ProChild Collab não se restringe àquilo que foi efetivamente a candidatura como laboratório colaborativo, não se restringe a esta candidatura, a ação do ProChild vai para lá disto e portanto tem aqui depois articulação com outras instituições, com outras empresas. Temos outros exemplos no eixo da educação e desenvolvimento, por exemplo, mas passo a palavra à Gabriela Bento para que possa explicar melhor. Obrigada Marlene. Sim, de facto no nosso eixo temos também um outro projeto que é apoiado pela Fundação Belmiro de Azevedo, nosso associado, que se chama Desenvolvimento e Educação em Creche. Este projeto, à semelhança de todos os outros, envolve uma equipa vasta de pessoas ligadas às universidades parceiras do ProChild. O projeto tem como grande objetivo promover o desenvolvimento e o bem-estar de crianças entre os 0 e os 3 anos de idade, atuando junto à organização creche, das crianças, das famílias e dos profissionais. Através de um modelo que se pretende criar, portanto, um modelo de avaliação, de intervenção e de formação em creche, que vai integrar recomendações internacionais sobre práticas pedagógicas de qualidade e estratégias de promoção do desenvolvimento da criança. Este projeto arrancou em 2021, em 4 creches no norte do país, portanto 3 em Guimarães e uma no Porto, e agora este ano vai alargar aqui para a região centro e sul, com 2 creches na região de Aveiro e 2 creches em Lisboa. Com este projeto procuramos então desenhar um modelo de intervenção em creche, portanto direcionado para a melhoria das práticas pedagógicas em creche, que após testado e validado possa ser transportado para outros territórios e para outros contextos. Porque é que é tão importante investir na creche e desenhar este modelo? Porque de facto a investigação mostra-nos que a intervenção nos primeiros anos de vida é essencial para contrariar ciclos de pobreza e de desvantagem social. E a creche pode ser um contexto protetor destas crianças se for de elevada qualidade. Para além deste projeto que estamos a desenvolver nas creches, a Fundação Belmiro de Azevedo está também a apoiar-nos num outro projeto que se chama Proformação 03,
que irá arrancar este ano. Este projeto visa caracterizar a formação disponível para os profissionais que vão exercer funções em creche e identificar quais as necessidades formativas e as soluções que já existem para dar resposta a estas necessidades, quais é que carecem ainda de resposta. Portanto, o objetivo último deste projeto será elaborar orientações para políticas de formação e práticas recomendadas, com proposta de áreas, de metodologias, de orientações concretas para abordagens formativas, portanto, para se organizarem formações adequadas ao perfil destes profissionais de educação de infância. Gabriela, vou-vos interromper agora. Isto quer dizer que o resultado destes nossos projetos é algo que, em última instância, tem implicações na forma como as políticas de infância e a organização governamental está pensada a este nível, do 0 aos 3, como estavas a mencionar. E tocaram nesta questão dos parceiros, parceiros nomeadamente associados ou parceiros que vêm de nível empresarial, mas gostaria também de pegar um bocadinho no que a Marlene há pouco mencionou sobre novos projetos copromovidos por associados e parceiros submetidos a oportunidades de financiamento competitivo. Querem nos dar exemplos de alguns projetos bem-sucedidos e que espelham a importância destas parcerias também nesta natureza? Sim, a Marlene falava há pouco do projeto CoAction, que contou exatamente com a parceria da Câmara Municipal, do CIPSI e da APSI, não é? Que foi recentemente premiado com o segundo lugar do AGI 2021 da REN, mas aquilo que eu dizia há pouco é que nós quando chegamos ao terreno também nos confrontamos muitas vezes com algumas parcerias que são mais informais e que depois têm a felicidade de serem formalizadas no tipo de propostas. Um dos exemplos que nós temos é o projeto que se designa de Palácio da Imaginação e que surgiu exatamente no âmbito do lançamento do programa Bairros Saudáveis, portanto um programa nacional, em que a entidade que promove é a Fraterna, uma entidade também de Guimarães e que foi admitido para financiamento em 2020 e onde nós somos entidade parceira, juntamente com a Câmara Municipal e outras instituições relevantes no território. Esta foi muito importante, esta candidatura, exatamente porque este palácio será um espaço público multifuncional, intergeracional, que resulta deste processo de cocriação comunitária em que o Prochild tem um papel particularmente ativo no bairro de Engolador, em Guimarães, e que responde às necessidades que foram identificadas com a comunidade em processos participativos que nós desenvolvemos com a Fraterna no âmbito do projeto. Não é? Portanto, mesmo com constrangimentos de pandemia, nós conseguimos levar esse processo avante e, portanto, neste momento o palácio está em arranque já no terreno. A outra parceria que é muito evidente e começou por ser muito informal e também formalizada foi exatamente o projeto Porta 7, que já atua há algum tempo no bairro da Engoladora e cuja equipa, com quem nós começamos a trabalhar exatamente na fase de diagnóstico e reconhecimento do território, imediatamente na recandidatura que fez ao programa Escolhas, achou que nós deveríamos fazer parte enquanto parceiros e nós aceitamos também esse desafio, exatamente porque estes projetos visam promover igualdade de oportunidades, lógicas de não discriminação e participação cívica de crianças e jovens e, portanto, pareceu-nos que era evidente quando a Fraterna nos lança este desafio de, então agora vamos formalizar este trabalho, esta parceria, de nós o termos imediatamente agarrado. Também no que diz respeito a parcerias, e esta também é uma que me é particularmente querida, porque ela está exatamente desde o início, é o facto da Câmara Municipal de Guimarães promover o seu programa da Cidade Amiga das Crianças e de ter também solicitado à equipa do Prochild, e aqui estão envolvidos, eu creio que praticamente todos os eixos, inclusive com vista a podermos acompanhar aquilo que são os planos de ação que o município estabelece todos os anos para que possa então potenciar o desenvolvimento de políticas públicas de infância que se orientem exatamente numa lógica de promoção e concretização dos direitos das crianças no espaço público e no espaço da cidade. Finalmente, dizer que nós começamos agora esta semana, oficialmente também, a ser instituição de acolhimento de estudantes internacionais. Estamos a inaugurar esta dimensão com o acolhimento de 2 estudantes holandesas da Avans University de Breda, portanto é uma outra dinâmica na lógica da formação também.
desculpa, Gabriela, pegando aqui ainda no tópico das parcerias, Ana, posso? Queria aqui tomar este balanço da Gabriela, não é? E destacar também a parceria que temos e que já foi referida com a Comissão Nacional. Portanto, há pouco a Marlene mencionou no início o projeto Child and Pandemics, mas queria reforçar aqui também um outro estudo que temos em curso com a Comissão Nacional e que se foca no impacto da pandemia na comunicação às CPCJs e na intervenção das CPCJs junto de crianças em perigo, portanto em contexto de pandemia. E falando nestas parcerias, acho que importa também aqui mencionar as parcerias que o ProChild tem em curso também a um nível internacional. E aqui temos destaque em particular aquelas que temos em curso nas áreas da saúde e bem-estar, na proteção, mas também na educação. Na área da saúde e bem-estar, há pouco também a Marlene referiu grupos de trabalhos internacionais, portanto não vou repetir, mas ao nível da proteção, destacar aqui que somos participantes numa Cost Action, a Eurocan, que envolve 34 países na reflexão e no desenvolvimento de uma metodologia consistente de recolha, mas também de monitorização do maltrato a crianças na Europa. E, em especial, a nossa participação na coordenação de um grupo de trabalho sobre a definição de maltrato. Finalmente, na área da educação, dar-vos conta aqui da colaboração do ProChild na campanha First Years, First Priorities, que é promovida pela Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, na qual se pretende promover a consciencialização, o reconhecimento e a valorização da sociedade sobre a importância dos primeiros 1000 dias de vida. E, portanto, deixar aqui também esta nota das nossas parcerias internacionais. Obrigada a todos. A natureza colaborativa está de facto muito marcada em todas as esferas de atuação do ProChild Collab e dos ProChilders também. E acho que isto ficou muito bem plasmado nesta nova conversa, mas infelizmente o tempo urge e estamos mesmo a chegar ao fim do nosso webinar, mas não o queria fazer sem passar novamente a palavra à professora Isabel Soares e pedir para nos deixar com uma mensagem final de visão futura, perspectiva futura. Professora. Bom, Ana, muito obrigada. Bom, eu antes de mais quero agradecer desde já a sua moderação, acho que foi muito clara, muito dinâmica, portanto, muito obrigada. E quero agradecer também a intervenção de cada um e de cada uma de vocês ao longo deste final de tarde, que penso que também foi muito esclarecedor, não é? Enfim, dos vários projetos que temos e do entusiasmo e da crença firme, não é? Que podemos efetivamente contribuir para a mudança social e para priorizar de facto a criança, o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. E uma palavra importante também de agradecimento para a Academia ProChild, que organizou e tem organizado, enfim, estes ciclos de webinars, mas também de podcast, e portanto de uma forma muito profissional. Quero também deixar aqui um agradecimento em nome pessoal e naturalmente também em nome da direção. Bom, mas para encerrar este webinar, eu gostaria de recordar e de sublinhar as ideias-chave que estão plasmadas numa petição pública que nós lançamos, o Pacto para a Infância. Esta petição pública foi lançada no dia 20 de novembro passado, justamente por ocasião da comemoração do 32º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. E aproveito esta oportunidade para aqueles e aquelas que eventualmente ainda não tiveram oportunidade de conhecer esta petição, enfim, convido a irem ao nosso site e poderem ler esta petição e acredito que irão com certeza subscrever esta petição. Este é um momento particularmente importante para nós conseguirmos efetivamente ganhar aqui uma força muito grande, uma força coletiva que permita efetivamente o diálogo com as entidades, enfim, ao mais alto nível, no sentido de levar a cabo um conjunto de medidas, de ações que nós consideramos nós, e aqui estamos a falar deste plural, enfim, já de quase 2.000 pessoas que assinaram esta petição. Portanto, o meu apelo a mais e mais assinaturas, porque assim nós conseguimos efetivamente contribuir para colocar a criança no centro. Portanto, o Pacto para a Infância faz realmente um apelo direto
a todos os órgãos de poder, em primeiro lugar, às empresas, às organizações sociais, e convoca todos os portugueses e portuguesas a assumirem, naturalmente no âmbito da sua esfera de ação e influência, a prioridade da infância. Portanto, eu diria que este Pacto pela Infância é claramente um pacto em que colocamos a criança como prioridade. E prioridade da infância significa então o quê? Significa um conjunto de medidas ativas, de políticas e ações concretas, capazes de garantir no presente e sem mais adiamentos, sem protelarmos mais isto, uma infância que efetivamente seja uma infância feliz numa sociedade que nós queremos mais coesa e mais harmoniosa. E, portanto, como estão a ver, esta nossa preocupação em plasmar, em passar para as políticas públicas aquilo que é o nosso trabalho, o trabalho, enfim, de muitos que estão, enfim, com estes objetivos e com estes desígnios. E, portanto, para este desígnio, que está plasmado, como eu disse, no Pacto para a Infância, eu diria que há aqui 4 grandes pontos e que eu gostaria de deixar, então, hoje aqui. Bom, o primeiro é urgente, de facto, garantir a promoção da inclusão social e da luta contra a pobreza infantil. Uma política efetiva de combate à pobreza infantil, na infância, implica a mobilização de uma diversidade de recursos. Isso tem que ser absolutamente claro. É preciso muitos recursos, é preciso articular estes recursos. E estamos a falar de recursos financeiros, mas não apenas. Estamos a falar de qualificação de respostas sociais e de equipas também mais qualificadas. Estamos a falar de meios legislativos e dispositivos adequados de formação, de avaliação, de monitorização. O segundo ponto importante, e é urgente, de facto, alargar a prevenção e a proteção contra todas as formas de discriminação e de violência contra a criança. A proteção e o desenvolvimento das crianças não pode ser a ação exclusiva de um departamento de Estado. Mas é, de facto, mais uma vez, um desígnio que implica aqui várias frentes, também financeiras, mas políticas, mas também ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível da habitação, ao nível da segurança social, ao nível do ambiente. Enfim, há aqui várias frentes que nós temos que colocar, de facto, na nossa agenda. Isto implica processos de coordenação intergovernamental. Eu sublinharia processos de coordenação intergovernamental. Um forte envolvimento dos municípios, numa perspectiva de descentralização, é também indispensável. Terceiro ponto importante, é urgente promover a participação das crianças em decisões e processos de relevância para a promoção dos seus direitos, nas matérias que lhes diz respeito, nomeadamente nos vários contextos de vida, e nomeadamente nos contextos escolares, nas cidades e nas comunidades. Um outro ponto que de alguma forma reúne e integra o que já foi referido, é urgente a promoção de uma cultura dos direitos da criança a todos os níveis, local, regional e nacional. O que implica a colocação na agenda política e impõe a coordenação das políticas na infância ao mais alto nível governamental. Portanto, uma coordenação intergovernamental a mais alto nível é decisivo, de facto, para nós podermos dar prioridade à infância. Bom, e nós achamos que este é um momento crítico, é um momento certo para a concretização destas ações e destas políticas. Acreditamos que a sociedade portuguesa tem oportunidades de criar condições de realizar as medidas garantindo no presente, sem mais demora, uma infância feliz numa sociedade mais coesa e harmoniosa. E era esta a mensagem, enfim, que está vertida de uma forma muito clara e penso que muito bem fundamentada no Pacto para a Infância, que eu gostaria hoje de deixar aqui a terminar este webinar e, naturalmente, agradecendo a todos e a todas aquelas pessoas que estiveram connosco ao longo deste final de tarde, neste webinar. Child Collab e de alguma forma também na comemoração do nosso segundo aniversário. Muito, muito obrigada a todos e a todas e desejo uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigada. Obrigada, professora.
Antes de terminar, quero só mencionar que o link para o pacto e para a subscrição ao pacto está no nosso chat e convidamos de facto todos a subscrever e fazer das nossas crianças uma prioridade nacional. Infelizmente, de facto, o nosso tempo chegou ao fim, é o momento de encerrar. Quero agradecer a cada um de vocês, professora Isabel Soares, Marlene, Gabriela Bento, Gabriela Trevisan, Leonor, Andrea, Jaime, por trazerem a vossa experiência, o vosso conhecimento, as vossas reflexões. Um agradecimento a todas as pessoas que estiveram connosco neste final de tarde. Muito, muito obrigada em nome do ProChild Collab, em nome da nossa academia, em meu nome como diretora executiva do ProChild Collab. Foi um verdadeiro prazer a oportunidade de moderar este webinar. Se quiserem rever este momento, ele vai estar disponível no nosso website. E aproveito para relembrar a importância de todos os participantes de preencherem o simples questionário que é deixado também ele no site ou no nosso chat, porque o vosso feedback é muito importante para melhorarmos a nossa atuação. Dizer também que iremos continuar com o nosso ciclo de webinars e podcasts e as crianças durante o ano 22 e o próximo será já em março, focado no tema urbanismo, crianças e espaço público. Para mais informações, convido-vos sempre a visitar o nosso site e redes sociais para ficarem a par de toda a informação que o ProChild Collab dissemina. E subscrevam também as nossas novidades. Chegamos assim ao fim deste momento. Reforço o nosso muito obrigada por terem estado aqui connosco. Uma muito boa noite a todos e a todas. Obrigada. Obrigada e boa noite a todos e a todas. Obrigada. Obrigada, boa noite. Deus. Obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite.